Vamos falar um pouquinho sobre amor hoje? Eu fiquei pensando um pouquinho sobre a vida cristã e o desafio da vida cristã é, de alguma forma, aprendermos a amar do jeito que Jesus ama. Não é fácil, é um baita de um desafio. Amar do jeito que Jesus ama, amar do jeito que Jesus quer que nós amemos, não é fácil. E eu tenho pensado muito ultimamente sobre a forma como a gente deveria vivenciar melhor as nossas relações, a forma como a gente deveria vivenciar melhor as, no as nossas interações, inclusive com pessoas distintas de nós, né? Pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente, pessoas que lidam com a vida de forma diferente e que às vezes até nos fazem mal por conta disso, né? Quando a Bíblia fala sobre o amor, ela tenta sempre colocar o amor em tons muito práticos. E isso é bastante desafiador para nós, pensamento ocidental, que fomos profundamente, nesse aspecto, influenciados pela filosofia, por conceitos mais abstratos, mais é, conceitos que não são tão concretos, porque o amor para nós é um conceito etéreo. A gente pensa em amor de forma muito subjetiva, né? Quando a gente pensa assim, pergunta, né, o que é amor? No senso popular, amor é um sentimento de afeto, gerado por afinidade, talvez desejo erótico. Quando a gente olha na semântica da palavra, é a natureza de uma relação. Amor é um tipo de relação que você pode ter com pessoas, lugares, coisas, momentos. Quando você pensa numa definição talvez até um pouco mais filosófica, o amor é um conceito, né? Um conceito abstrato, tem que ser entendido através de um processo de reflexão, do pensamento. Isso é o amor. E na Bíblia, o amor é um conceito concreto. Ele tem que ser entendido através de uma vivência, de atitudes práticas. Não dá para falar apenas sobre amor. Na Bíblia, o amor tem que ser vivido em sua plenitude. E até por essa razão que, por vezes, na Bíblia, a palavra amor é traduzida, na verdade, por caridade, né? Com a tentativa de tentar demonstrar esse amor na prática, esse amor aplicado. Eu gosto muito, né, da forma como o evangelista João lida com esse ensinamento de Jesus. Jesus falou muito sobre amor de fato, em várias partes do Novo Testamento, o amor aparece como sendo a pauta central dos discursos de Cristo. Mas o Evangelho de João é o evangelho que mais retrata, mais trabalha, mais traz o assunto, né? Quando a gente vai em João capítulo 15, versos 12 e 17, é repetido o mesmo conceito de que o mandamento de Jesus é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Assim eu lhes ordeno que vocês amem uns aos outros. Esse é um conceito que é repetido nos dois versos do capítulo 15 de João, 12 e o 17. E aí, a gente volta um pouquinho no capítulo 13 e Jesus está lá falando sobre um mandamento de amar, só que Jesus está chamando esse mandamento de novo mandamento. Ele aparece dizer assim: eis que lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E é nisso que vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Aqui Jesus deixa claro, é um novo mandamento. Mas isso nos faz fazer uma reflexão. Que novo mandamento é esse? Não é a primeira vez que a Bíblia manda amar. Não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a necessidade de amar. João volta a tocar nesse assunto nas cartas, lá no final da Bíblia. Na primeira carta ele fala que o mandamento, né, dele é este, que criamos o nome de seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros segundo o mandamento que Cristo nos ordenou. Só que na segunda carta de João, no verso 5, nós temos uma novidade, ou pelo menos uma argumentação diferente ali para os escritos joaninos.
Na segunda carta de João, João fala assim, olha, ele está escrevendo para uma senhora, ele fala assim, agora, senhora, eu peço a você não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E o amor é esse, que nós andemos segundo o mandamento de Deus, e este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. E aí surge a pergunta, afinal de contas, esse mandamento é novo ou ele é antigo? Porque Jesus fala, eis que vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E aí agora na carta de João, 2 João verso 5, diz, olha, não é um mandamento novo, é um mandamento que sempre existiu, e a gente só está relembrando um mandamento que não tem nada de novidade, é o mandamento do amor. E aí fica a questão, o mandamento que Deus nos dá de amar uns aos outros é uma novidade ou não é uma novidade? Estaria João se contradizendo? Eu sei que tem muita gente que gosta desses tipos de polêmicas na internet, né? Por que esse mandamento seria novo? Seria esse o 11º mandamento, como alguns dizem? Ou seria apenas uma repetição do mandamento de Levítico, capítulo 19, verso 18? Lembre-se, em Levítico 19, verso 18, nós temos o seguinte texto: não procurem vingança, nem guardem ira contra os filhos do seu povo, mas amem o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus repete esse mandamento lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 39. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A gente conhece esse mandamento de forma bastante extensa. Acontece que se a gente colocar o mandamento, esse mandamento antigo, né? Mateus 22, verso 39, Levítico 19, verso 18, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E a gente colocar em perspectiva com João capítulo 13, verso 34 e 35, e João capítulo 15, verso 12, a gente vai ter uma surpresa importante. Porque o mandamento ele sofre uma alteração e de fato Jesus ensina um mandamento novo. É um mandamento antigo, mas ele renova esse mandamento, ele dá uma nova perspectiva para o mandamento. O mandamento até então é ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Só que agora em João, Jesus nos dá uma ordem. Eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. Então, a razão do primeiro amor é amar o outro como eu amo a mim mesmo. Mas nesse segundo amor, eu amo não como eu amo a mim mesmo, eu amo como Jesus ama. E isso é importante, porque o Jesus que já sabia que o ser humano vive numa realidade onde há uma crise de amor próprio, há uma crise de autoestima, há uma crise na perspectiva correta que nós deveríamos ter a respeito de nós mesmos. Jesus, entendendo isso, nos orienta que o que deveria pautar o nosso amor não é a nossa perspectiva em relação ao amor que nós temos sobre nós mesmos, mas sim o amor que ele tem pelos seres humanos. Isso muda tudo. Porque se eu tenho que amar do jeito que Jesus ama, esse amor é diferenciado. É o amor de Jesus. É do jeito de Jesus. É o amor que Jesus ama. E isso faz uma baita diferença. Que Deus nos ajude a amar do jeito que Jesus ama. Porque é um amor que vai para além do amor que eu deveria ter para comigo mesmo. Amar do jeito que Jesus ama envolve sacrifício, amar do jeito que Jesus ama envolve abnegação, amar do jeito que Jesus ama envolve um amor sem barreiras, um amor sem preconceito, um amor sem egoísmo, e que Deus nos ajude a ter esse amor que é tão desafiador. No final das contas, esse é o nosso desafio: aprender a amar do jeito que Jesus ama. Que Deus nos ajude nisso. Até lá, até a gente aprender a amar desse jeito, fica com Deus, fica seguro e até a próxima.